Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O táxi fantasma. Boa noite a todos, meu nome é Ronaldo, eu sou da cidade de Curitiba, no Paraná. Antes de começar, eu preciso dizer que eu sou um grande fã do canal e não perco um vídeo. A história que eu vou contar hoje aconteceu no ano de 2005, aqui mesmo na minha cidade. Luciano, todas as noites, religiosamente, todas as noites, exatamente às 2:30 da manhã, a mesma cena se repetia. Um táxi parava quase em frente à minha casa. O motorista acendia a luz interna por um momento, como se estivesse procurando alguma coisa. Então ele retirava um sanduíche de um saquinho de plástico e começava a comê-lo. Eu observava tudo da minha janela ao lado da minha escrivaninha, onde eu fazia os meus trabalhos da faculdade até tarde. A essa hora, eu quase podia ouvir o som dele mastigando o lanche. Na verdade, na maioria das vezes, o que eu ouvia era a estação de rádio que ele sintonizava, com um par de vozes calmas discutindo assuntos que eu não conseguia entender, provavelmente em uma estação de rádio AM. O táxi provavelmente ficava lá alguns minutos antes do motorista sair para esticar as pernas antes de continuar. Então ele voltava para o táxi e deixava nossa rua tranquila e solitária novamente, voltando para a avenida principal. Mas, há algumas semanas, algo estranho começou a acontecer. Uma noite, quando ele chegou, ele não desligou o táxi e o motor continuou ligado. Isso me fez olhar novamente para esse ritual que se tornara cotidiano. A luz interior do táxi piscava repetidamente uma e outra vez, em um tom avermelhado mais fraco do que o habitual, mas o suficiente para perceber que dessa vez não havia ninguém dentro do táxi. Eu continuava fazendo as minhas coisas, mas então eu ouvi a porta do carro se abrir. Eu olhei pela janela novamente, mas não vi nada e nem ninguém. Depois, o táxi avançou com as luzes apagadas para manobrar e voltar para a avenida. Dessa vez, eu não consegui ver o motorista. Parecia que o táxi estava sozinho. Esse estranho ritual se repetiu por mais alguns dias. O surpreendente foi quando meu pai me perguntou alguns dias depois se eu sabia o que havia acontecido com o taxista que costumava parar em frente à nossa casa. Ele havia se tornado um visitante habitual daquela rua, especialmente para pessoas que chegavam sempre tarde em casa, como meu pai, que o viu várias vezes e lhe desejou boa noite à distância. Meu pai contou que 2 semanas antes, por algum motivo, o taxista decidiu fazer uma pausa longe dali, em um bairro vizinho. Ele parou para comer o seu lanche sem perceber que estava em uma rua muito perigosa, dominada por traficantes. Então, 2 homens se aproximaram e perguntaram se ele tinha alguns trocados. Ele catou algumas moedas e deu a eles. Depois eles pediram mais dinheiro e o motorista concordou novamente. Tirou uma nota de 10 e deu a eles. Os homens agradeceram e foram embora. Mas quando parecia que eles estavam satisfeitos e o motorista tinha tirado o seu sanduíche da bolsa, os homens voltaram, desta vez querendo levar o táxi e tudo o que havia dentro dele. Ele reagiu e tentou arrancar com o carro. O som seco de um tiro foi ouvido por toda a extensão da rua. Ninguém que morava ali saiu para ver o que estava acontecendo, pois eles já estavam acostumados com o som de tiros. Os 2 homens levaram o táxi e bateram em uma cerca quando viram uma patrulha, pensando que haviam sido descobertos. Quando os policiais abordaram os bandidos, descobriram o motorista agonizando no banco de trás. Ele morreu antes de ser socorrido. Luciano, enquanto eu ouvi isso tudo, eu não pude deixar de sentir pena daquele homem que só estava tentando trabalhar.
Ao mesmo tempo eu me perguntava o que eu tinha estado vendo nas últimas 2 semanas. Aquele táxi chegando, acendendo e apagando sua luz interior vermelha repetidamente. Eu tinha imaginado tudo. Era apenas um eco na minha memória, algo que eu via porque eu esperava ver. Eu pensei em dar uma pausa e parar de estudar até tão tarde. Então naquela noite eu fui dormir cedo. Mas no mesmo horário de sempre, eu ouvi o som daquele motor que eu já tinha aprendido a reconhecer. Minha janela estava aberta, mas as minhas cortinas estavam fechadas e eu preferi não ver. Eu ouvi a porta do carro se abrindo e depois se fechando. O carro se aproximou como se estivesse parado na minha frente, justo em frente à minha casa. Não houve brilho dos faróis como nas últimas semanas. Ele chegou à rua com as luzes apagadas muito lentamente, como se estivesse procurando alguma coisa, como se estivesse esperando que eu olhasse. E se eu me levantasse e abrisse a janela? E se eu finalmente verificasse que aquilo não era real e eu estava vendo um fantasma? Mas eu não tive coragem de chegar até a janela para olhar. Eu fechei os olhos tentando me convencer de que eu conseguiria dormir a qualquer momento. Passaram-se cerca de 20 segundos até que ele finalmente se afastou da janela. Eu ouvi o som do motor se afastando pela rua novamente, como tantas vezes antes, indo em direção à avenida principal. Aquela foi a última vez que eu o ouvi. Mesmo continuando a estudar de madrugada, eu prefiro fazer isso com as cortinas completamente fechadas. Eu não olho para a rua, mesmo não ouvindo mais o som do motor do carro daquele pobre homem. A Mulher Lobo. Saudações, Luciano. Meu nome é João Carlos. Eu tenho 77 anos e sou da cidade de Petrolina, em Pernambuco. Eu espero muito que você possa contar a história que eu estou enviando. Ela aconteceu quando eu tinha apenas 10 anos, então já faz muito tempo, mas eu me lembro muito bem de tudo que aconteceu, pois parece que eu acabei de vivenciar esse acontecimento. É algo que, por mais estranho que pareça, não aconteceu apenas comigo, e muitas outras pessoas também presenciaram. Enquanto eu saía do meu quarto em direção ao banheiro pela manhã, eu ouvi o meu irmão dizendo à minha mãe que ele havia ouvido um barulho estranho no quintal. Eu já te disse para ajoelhar e rezar quando você ouvir essas coisas, respondeu a minha mãe, antes de ficar em silêncio ao ouvir os meus passos chegando à sala. Eu me dirigi para me sentar em um dos sofás, ficando bem na frente deles. Os dois me encararam fixamente, não sei se com a intuição de que eu tinha ouvido o que eles estavam discutindo. Mas a minha mãe quebrou o silêncio com a pergunta típica de todas as manhãs. Vocês querem tomar café agora? E eu, é claro, fingi que não tinha ouvido a conversa deles e respondi que sim. Eu então tomei o meu café da manhã e quando eu terminei eu comecei a pensar no que o meu irmão havia ouvido no quintal. Depois eu tentei não pensar mais nisso e cheguei até a esquecer da conversa entre a minha mãe e o meu irmão. Talvez isso não fosse mais tão importante para mim. Até que, 2 dias depois, durante a noite, eu acordei com um murmúrio que se infiltrou no meu sonho. Eu não entendia bem, mas parecia que alguém estava rezando. Eu abri os olhos e percebi que não era um sonho. A voz estava lá. Ao acordar completamente, eu percebi que o sussurro vinha da cama do meu irmão Alexandre. Você está rezando? Eu perguntei baixinho. Ele fez uma pausa e o quarto ficou totalmente silencioso. Sim, é que eu não consigo dormir e só assim eu consigo pegar no sono, respondeu ele com uma voz nervosa quase à beira das lágrimas. Eu não acreditei nele. Eu pedi para que ele me contasse o que estava acontecendo, mas ele só repetia a mesma coisa. Então eu fiquei lembrando do que ele tinha contado para minha mãe e eu disse a ele que eu ouvi a conversa deles naquela manhã. Ele ficou em silêncio e não disse nada. Já um pouco irritado porque ele não estava sendo sincero comigo,
Eu apenas disse: como quiser. Se não quer contar, não conta. Boa noite e até amanhã. Eu me deitei e me cobri com o cobertor. Pouco tempo depois eu ouvi alguns gemidos. Logo eu me sentei na cama, olhando sua silhueta na escuridão, e eu percebi que ele segurava um crucifixo entre as mãos. Isso é um uivo? Eu perguntei. Sim, ele respondeu. Mas não parece ser um cachorro. E já aconteceram várias vezes. Parece que estão só de passagem, porque logo depois o som se afasta. Ele continuou e então ficou em silêncio. Eu apenas perguntei se era por isso que ele estava acordado. Ele disse que não, que só acordou, mas rezava para dormir porque não queria ouvir aqueles uivos. Ficamos acordados por mais um tempo até que os seus roncos me avisaram que ele tinha dormido. Eu continuei pensando naquilo que ele disse, mas acabei adormecendo também. Na manhã seguinte, tudo foi normal. Eu fui para a escola, estudei, brinquei e voltei para casa à tarde. Meu pai me levou para cortar o cabelo em uma barbearia de um senhor que sempre íamos. Enquanto ele cortava o meu cabelo, eu folheava revistas e jornais que o senhor tinha em uma mesa. Eu encontrei um jornal daqueles sensacionalistas que existiam antigamente. Havia uma foto que parecia ser de um corpo e uma manchete que dizia: "A mulher lobo ataca novamente". Eu comecei a ler a matéria. Ela dizia algo sobre encontrar um homem morto dentro de um carro em um bairro afastado. Ele estava degolado e com o estômago aberto, com alguns órgãos faltando e com múltiplas marcas de arranhões. Foi muito chocante para mim ler aquilo, tanto que eu fiquei paralisado até o meu pai tirar o jornal de mim e me dizer para não ler mais esse tipo de coisa. Depois disso, eu passei o dia me lembrando daquela reportagem e das fotos que não saíam da minha cabeça. E foi assim que eu cheguei a pensar que era isso que o meu irmão estava ouvindo, pois nós morávamos próximos àquele bairro. Claro que eu não contei a ele sobre a reportagem, pois eu não queria deixá-lo ainda mais assustado do que ele já estava. Então chegou a noite. Ficamos conversando, meu irmão e eu, no nosso quarto, como sempre fazíamos. Até que ele se levantou dizendo que ia apagar a luz. Eu perguntei se ele estava certo. Ele disse que sim, porque ele preferia não chamar a atenção daquela coisa que ficava rondando a casa. Eu dei razão a ele, e depois que ele apagou a luz, nós não demoramos a pegar no sono. Eu não sei quanto tempo passou e nem que horas eram, mas agora foi a minha vez. Aquele som me acordou. Eram os uivos que meu irmão havia mencionado. É claro que não eram uivos de cachorro, pois eu sabia diferenciá-los muito bem. Eles eram tão fortes e agudos que eu fiquei todo arrepiado. Eram semelhantes aos ouvidos nos filmes. Eu fiquei imóvel e eu senti algo semelhante a uma paralisia do sono. Eu não conseguia nem mesmo soltar uma única palavra. Mas o pior não foi isso, pois os uivos começaram a se aproximar cada vez mais. Isso reafirmou ainda mais que não poderia ser um cachorro, pois isso avançava cada vez mais de quintal em quintal, até que aquela coisa parecia saber que eu estava acordado, pois ele ficou uivando várias vezes na mesma direção e parecia estar bem debaixo da minha janela. Luciano, eu o ouvia como se ele estivesse em cima de mim. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Não se ouviu mais nada avançar. Foram segundos que me pareceram eternos. Aos poucos, ao não ouvir mais nada, eu comecei a me acalmar. Eu acho que eu já estava recuperando a mobilidade do meu corpo quando um estrondo me alarmou. Foi como se algo pesado caísse no telhado. Isso me surpreendeu muito, porque a casa onde eu morava tinha um telhado muito alto. O que quer que estivesse lá em cima havia dado um salto enorme, sobrenatural. A paralisia então voltou. Eu senti até que me faltava o ar, já que eu estava ouvindo nitidamente alguma coisa andando no telhado. Eu ouvi ele rosnar e parecia que ele estava farejando alguma coisa. De repente,
Um reflexo de luz da rua que entrava pela minha janela iluminou um pouco através da cortina e eu comecei a ouvir algumas vozes. Eram alguns dos vizinhos da casa ao lado murmurando: "Ele está no telhado! Ele está no telhado!" Como se tivesse sido descoberto, eu ouvi-lhe correr. Então uma das vozes disse: "Lá vai ele!" Então ele pulou e eu ouvi como algo se afastando, pulando entre as coisas que as pessoas guardavam em seus quintais. Eu consegui me mover, saí rapidamente para o quarto dos meus pais sem me importar com nada e me deitei na cama deles. Só assim eu consegui dormir. Pela manhã, meus pais, surpresos, me questionaram por que eu estava ali. No começo eu não soube o que dizer, mas eu acabei dizendo a verdade. Meu pai sempre foi cético quanto a esses assuntos. Então, como sempre, ele não disse nada, até que quis sorrir, tratando tudo como uma grande brincadeira. Mas a minha mãe me disse que ela sim acreditava em mim, que já tinha ouvido muitos rumores de que algo estava percorrendo a vizinhança, que não era um sonho, e que também acreditava em meu irmão, que nada nos aconteceria e que tudo ficaria bem. À tarde, ela chegou com uma tia do meu pai, e elas colocaram cruzes de palma nas portas e janelas, borrifaram água benta em cada cruz e espalharam um ramo de flores de Santa Maria por toda a casa, se eu não me engano. Elas também rezaram, já que minha mãe acreditava muito em tudo espiritual. Tudo isso me fez sentir um pouco mais tranquilo, já que na minha idade eu relacionava esses monstros com o demônio, e eu acreditava que com isso eu estaria seguro. A partir dessa noite, meus pais e meus irmãos dormiram no quarto deles com tudo fechado, inclusive a varanda, mesmo que meu pai não tivesse totalmente convencido de se tratar de alguma coisa sobrenatural. Para ele, aquilo era obra de algum ladrão ou alguém que estivesse fugindo tentando se esconder. Mas, 2 noites depois, os uivos foram ouvidos novamente, mas agora nas casas da frente, mais ao longe. Minha mãe desceu da cama e deitou conosco no colchonete do chão. Eu senti como ela nos abraçou e como ela cobriu nossos ouvidos, tentando fazer com que nós não acordássemos. Mas dessa vez nós não conseguimos dormir e apenas ficamos em silêncio até o amanhecer. O simples fato de sentir aquela coisa por perto era aterrorizante e insuportável. Pela manhã nos preparamos para ir à escola normalmente como sempre, mas bastante cansados por não conseguir dormir. Naquele dia, a nossa professora não foi dar aula, então tivemos muito tempo livre. Vários colegas se reuniram para conversar e um deles disse que queria nos contar uma coisa, mas só se prometêssemos não zombar dele e não dizer nada a ninguém. Respondemos que sim. Bem, eu vou contar. Anteontem, meu pai bateu o táxi em uma árvore, disse ele. Ele contou que levava 3 militares para uma base quando de repente algo enorme se lançou sobre o carro, o que fez ele girar o volante e bater em uma das árvores ao lado da pista. Ele disse que bateu naquela coisa que atravessou o caminho e que ela foi parar longe, mas que depois se levantou como se nada tivesse acontecido. Então ele e os militares viram que era uma besta, metade mulher e metade cachorro, porque estava coberta de pelo, mas em pé com um corpo que parecia o corpo de uma mulher, com um focinho um pouco maior do que o de um pastor alemão. Os militares desceram do carro e eu acho que por medo começaram a atirar naquela coisa. A criatura correu para os arbustos ao lado e se perdeu na escuridão. O meu pai diz que eles se livraram porque em alguns jornais saíram notícias de ataques a várias pessoas e muitas não têm a sorte de contar isso. Enquanto meu colega contava isso, outro o interrompeu. Ele disse que algumas noites atrás ele pôde ouvir os uivos de algo que andava por sua rua, uivando nos quintais, arranhando paredes e portas, tentando entrar. Eu ia contar o que me aconteceu, mas eu achei que eles diriam que eu estava inventando apenas para participar da conversa. Um dia depois, um amigo do meu pai, que vendia jornais, passou dizendo que encontraram um homem morto em um bairro vizinho que havia sido brutalmente assassinado.
Alguns diziam que ele foi morto por um ladrão, talvez para não alarmar as pessoas, mas o boato que corria pelas ruas era de que isso tinha sido obra da mulher-lobo, para ser mais exato. Ouvimos isso nas conversas das vizinhas que todas as tardes se sentavam do lado de fora de suas casas enquanto as crianças brincavam ao redor. Todo mundo do bairro dizia que a mulher-lobo era a culpada. Outra senhora disse que a ela contaram que a namorada do rapaz estava com ele, mas que ela conseguiu correr. Ela disse que foi um cachorro que os atacou, e depois de correr, ela parou e ficou esperando pelo seu namorado. Como ele estava demorando muito, ela foi buscar ajuda. E ela só percebeu o que havia acontecido quando encontrou o que restava do corpo do seu namorado. A verdade é que nunca soubemos se isso foi realmente verdade e se isso tinha sido realmente obra da mulher-lobo, pois isso não era um assunto que os adultos compartilhavam com as crianças e também não era algo que nós quiséssemos investigar. Embora momentos muito tensos tenham acontecido nos dias seguintes, ao ponto de todas as crianças serem proibidas de sair de casa após as 7 da noite e a maioria dos negócios fechar ao anoitecer, eu não voltei a ouvir os ruídos, apenas rumores de que pessoas da região haviam sido atacadas e depois até mesmo de outros municípios vizinhos. Assim, pouco a pouco, parou-se de falar daquela mulher-lobo. Talvez ela tenha ido para outro lugar ou talvez a tenham capturado. Eu não sei se era realmente uma mulher-lobo ou algo do tipo, mas o que eu sei é que nos noticiários nunca mais se falou disso, e esse assunto se tornou apenas uma história que se falava nas ruas. Muito obrigado por ler a minha história, Luciano, e muito obrigado a todos do canal por ouvi-la até o final. Um grande abraço a todos.